Oi, meus amores. A Pro espera que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam se cuidando, para que logo nós estejamos na escola novamente, tá? Todos com saúde. E a Pro pede que vocês façam a aulinha conforme a professora for explicando o passo a passo dela, tá? Não olhem só as páginas e vão fazer rapidinho, de qualquer jeito, com pressa, só para dizer que fez. Façam o passo a passo conforme a professora for explicando aqui, tá bom? Então, hoje é a nossa aula de história. Hoje que é dia 10 de julho do ano de 2020, nossa aula de história. Nas páginas 12, 13, 14 e 15. O título da nossa aula é Outros Nós. A gente vai estar falando um pouquinho nessa aula sobre outros povos, dos povos indígenas, né, que vivem no nosso Brasil, e também um pouquinho do povo que vive na África, que é outro país, né? A África não é no Brasil. E dos povos indígenas a gente vai falar um pouquinho sobre os que vivem no nosso país, que é o Brasil, né? Então, na primeira página, a professora vai fazer a leitura para vocês. Vocês acompanham a leiturinha da prof, tá? Com bastante atenção, ok? Outros nós. No Brasil, existem mais de 250 povos indígenas. Eles falam 150 línguas distintas, ou seja, diferentes, gente, tá? Então, os povos indígenas, os mais de 250 povos indígenas que existem no Brasil, não falam a mesma língua. Eles falam mais de 150 línguas distintas, diferentes uma da outra, tá? Esses povos são diferentes, assim como os costumes deles, tá? Então, o que eles têm em comum? Eles são todos povos indígenas, todos o que a gente está falando nesse textinho, vivem no nosso país, que é o Brasil. Esse desenho aqui, gente, que vocês estão percebendo, que está em verde, é o mapa do nosso país, é o mapa do Brasil. E esses bonequinhos são os bonequinhos indígenas representando alguns povos indígenas que vivem no nosso país. Porque vocês viram ali no textinho que tem mais de 250, tá? Aqui só está representado alguns, só 4. Mas existem mais de 250 povos indígenas. E aqui, gente, ó, tem o nome de cada tribo aqui, de cada povos indígenas. Aqui, ó, Axaninca. A Pronem nunca tinha ouvido falar desses povos indígenas. Calapalo. Outro. Aticum. Guarani. Guarani, a professora já tinha ouvido falar bastante. E é mais para a região sul aqui do nosso país. Região sul onde está o nosso estado, né? Nosso estado de Santa Catarina fica aqui, mais na região sul do Brasil. A gente mora na região sul do Brasil, né? Então, esse pedaço aqui, ó, embaixo, é a região sul do nosso país, que tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, esses são alguns povos. Só 4, bem pouquinho, perto de 250 povos, né, gente? 4 não é nada, né? Mas não tinha como eles representar todos aqui. Então, eles representaram 4 para dar um exemplo para vocês, tá bom? Então, mesmo com tanta diversidade de diferentes povos, né? Os indígenas também têm várias semelhanças nos modos de viver. A gente falou bastante aqui na aula de história, acho que desde o primeiro volume sobre modo de ser, modo de viver, né? Modo de pensar, né? Então, os povos indígenas, por mais que eles são diferentes, eles têm semelhanças no modo de viver deles. Ou seja, isto é,
eles têm um conjunto de características parecidas, gente, tá? Às vezes na forma de se alimentar, na forma de se vestir, né? Na forma de dormir, que acredito que a maioria dorme em rede, né? Os que vivem nas tribos, não os povos indígenas que vivem na cidade, né? Que tem uns que saíram das suas tribos e vivem como nós na cidade, mas não deixam de ser povos indígenas, de ter suas origens indígenas, né? Até a gente. Só que, por exemplo, a professora é uma mistura de vários povos, dos indígenas, de italiano, né? Então misturou. Mas tem gente que não, que é só de uma etnia, né? Igual os que vivem ali, que nas tribos, nas aldeias, são só da etnia indígena, né? Então, eles não têm mistura ali dentro da tribo, né? E eles têm características parecidas. E essas características semelhantes fazem parte da identidade indígena, gente, tá? Então, eles, assim como a gente falou nas outras aulas, que nós temos a nossa identidade, que o nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar, de vestir, de comer, o que a gente gosta, forma a nossa identidade, essas características formam a nossa identidade, os povos indígenas também. E eles possuem características, uma identidade parecida, né? A identidade indígena. E a professora trouxe a foto de uma aldeia indígena ali para vocês observarem como é, tá? Provavelmente quase todas são parecidas, tá? E aqui umas criancinhas que também já estão de acordo com os nossos costumes, estão de roupinha, né? Em muitas aldeias eles vivem de acordo com os costumes deles, só com alguma coisinha tampando as partes íntimas, pelezinha pintada. Tem tribo que só pinta quando tem festa, tem os que vivem sempre, né, com a pintura, e aí vai variando, né? Esse aqui já tem um pouco de costume da cidade, né, das outras etnias, ó. Então já estão de roupinhas, mas estão ali brincando, acho que de arco e flecha, de brincadeira na mãozinha deles, olha. Tá? Então, compreendendo a história. Marque um X na resposta que mostra uma característica semelhante entre os indígenas, conforme explicado no texto. Então, ali embaixo, vocês viram que tem 2 parênteses. No primeiro está escrito, eles falam a mesma língua. A gente leu aqui no texto que todos os mais de 250 povos indígenas falam a mesma língua? Foi isso que a gente leu aqui no texto? Não, né? A gente leu que eles falam 150 línguas distintas, então eles não têm semelhança na forma de falar. Então não é a resposta certa aquele, o primeiro parênteses. Vamos para o segundo. Eles vivem no Brasil. No nosso texto fala, ó, no Brasil existem mais de 250 povos indígenas. Então, o que eles têm de semelhantes aqui, de acordo com o nosso texto, é que eles vivem no Brasil. Então, vocês vão fazer o X no segundo parênteses ali embaixo, aonde diz, eles vivem no Brasil. Tá bom? Na outra página, que é a página 13, está escrito assim, desde muito novas, as crianças indígenas aprendem as tarefas do dia a dia, ao observarem os mais velhos realizando essas tarefas. Vocês aí na casa de vocês também, às vezes, só de observar a mamãe fazendo alguma coisa, ou o papai, ou o irmão mais velho, vocês não acabam, às vezes, aprendendo a fazer alguma coisa? Pois então, lá nas aldeias, as crianças, desde pequenas, elas já ficam observando os mais velhos e já vão aprendendo as tarefas do dia a dia, para ajudar, né? Assim que elas têm idadezinha, aí elas já começam a ajudar nas tarefas, tá bom? Aqui tem um textinho que a professora vai fazer a leitura para vocês prestem bastante atenção. O título, Uma aldeia no Xingu.
Nas aldeias, os homens e as mulheres têm os seus trabalhos para fazer, mas nem todos são iguais. Alguns pode ser, tá, gente? Mas nem todos os trabalhos deles na aldeia do Xingu ali, os trabalhos são iguais de homens e mulheres. Os trabalhos dos homens são, então dos homens, presta atenção, porque a gente vai usar na outra atividade. Fazer canoa, arco, flecha, cocar, bancos para sentar, remos, roçar, derrubar, plantar, pescar e muitas outras coisas. Por isso tem esse sinalzinho aqui. E ali mostra a imagem de alguns indígenas na beira do rio pescando, outros estão fazendo ali, ó, a cestinha, tá? E ali embaixo tá falando ali. Os trabalhos das mulheres são fazer rede, beiju, que é feito da mandioca, tá? Que é um alimento de origem indígena, comida, colares, limpar a casa e ralar mandioca. E muitas outras tarefas, né, que se tem no dia a dia. Mas ali no textinho está citando só alguns exemplos, tá bom? Então, vocês observaram que as tarefas dos povos indígenas ali no Xingu, nem todas as tarefas são iguais, né? Tem algumas coisas que só o homem faz e outras que só as mulheres fazem, né? Aqui a professora colocou a imagem de alguns homens trabalhando, né, na aldeia deles, fazendo a canoa, aqui no caso a caça, e aqui na plantação. Esse está usando a roupa, então está de acordo com os nossos costumes, mas a professora trouxe para ver a questão da plantação, tá bom? Aqui tem a foto de algumas mulheres trabalhando, fazendo algumas tarefas, né, que competem a elas, que elas têm que fazer, ralando o aipim para fazer o beiju, para fazer o alimento, a comida, aqui também. Aqui tá fazendo artesanato e elas, né, elas também fazem rede. Aqui as lavando roupa no rio. Então a professora trouxe algumas fotos para vocês observarem, mas na internet tem muitas, tá? E na página 14, tem uma roda de conversa. Na sua família, as crianças também aprendem com as pessoas mais velhas? É o que a professora estava falando para vocês. Às vezes, de vocês observarem os mais velhos na casa de vocês, né? O pai, a mãe, o irmão mais velho, fazendo alguma coisa, só de observar, às vezes vocês aprendem. Às vezes não precisa nem a mãe falar assim, ó, filha, vem, ou filho, vem aqui que eu vou te ensinar uma coisa. Às vezes eles estão fazendo e vocês estão observando, e com isso vocês estão aprendendo. Né? Claro que tem coisas que vocês não podem fazer, tipo mexer com fogo, com faca, né? Subir em lugar alto, que é perigoso cair e se machucar. Mas tem coisas que vocês já aprendem e já podem ir ajudando a fazer, né? As tarefas do dia a dia na casa de vocês, o que vocês podem fazer. Vocês aprenderam observando as pessoas mais velhas, né? E depois consegue fazer sozinho. Então é importante, né? Quando a gente está observando os mais velhos, a gente está aprendendo, né? Compreendendo a história. Número 1. Nas aldeias do Xingu, ó, de acordo com o textinho que a gente leu, os trabalhos realizados por homens e mulheres indígenas são os mesmos? São os mesmos trabalhos no textinho que a gente leu? Não, né? A gente leu que nem todos os trabalhos deles são os mesmos, que tem atividades que são só para os homens e tem atividades que são só para as mulheres, né? Então a gente vai fazer um X no não. O não começa com a letra N. N. Ó, aqui é o S. O S-I, si. É sim. Então eu não vou fazer X no sim. Eu vou fazer X no não, tá? Número 2. Use lápis de cor vermelho para marcar a atividade feita pelos homens indígenas. Use lápis de cor verde para marcar a atividade feita pelas mulheres indígenas. Então, vocês vão pegar o lápis verde e o vermelho. E a gente vai ler essa frase aqui, ó.
começa com F. Fazer rede. Essa tarefa, fazer rede, é do homem ou da mulher indígena? Da mulher, né? Então, vocês vão pintar de verde, tá? Fazer rede, vocês vão pintar de verde. Aqui do ladinho também começa com F, tá escrito fazer canoa. Fazer canoa, gente, é a atividade do homem. Então, vocês vão pintar de vermelho, tá bom? Pesquisa. Em sua família, existe uma separação de tarefa entre as pessoas? Aí vocês vão pensar, vão conversar com o familiar de vocês para ver se existe. Então, ali embaixo está escrito: com a ajuda de um adulto, escreva ou desenhe no material de apoio as seguintes atividades feitas pelas pessoas da sua família. Letra A. Tarefas feitas apenas pelos homens ou meninos. Letra B. Tarefas feitas apenas pelas mulheres ou meninas. E letra C. Tarefas feitas por todos, tá? Então, aqui vocês vão tirá-la do material de apoio. Se não quiserem cortar de lá, arrancar, não precisa. Pode fazer o desenho e já deixa ali, que pelo menos quando voltar às aulas, você sabe que vai estar ali a atividade, tá bom? Mas vocês aqui, ó, nessa parte ali em cima tá escrito, começa com M, ó. M-U, mulheres. Então, vocês vão fazer nesse espacinho aqui uma tarefa aí na casa de vocês que vocês perceberam ou que a mamãe falou que é só as mulheres que fazem. Só a mamãe, né? Ou que vocês consideram aí na casa de vocês só a tarefa de mulher, tá? Nesse espacinho aqui, começa com H, homens. Vocês vão fazer um desenho ou escrever, tá, gente? De uma tarefa que aí é realizada aí na casa de vocês só por homens, tá? E aqui embaixo, mulheres e homens. Vocês vão fazer um desenho de uma tarefa em que mulheres e homens podem fazer, tá? Então, na casa de vocês, vocês vão pensar sobre isso, vão conversar com a mamãe, com o papai e vão fazer esse trabalhinho bem caprichado. Porque quando voltar para a escola, é uma nota de vocês na atividade de história. Agora a professora só corrige na plataforma para considerar a frequência de vocês, mas quando voltar para a escola, é uma nota. Então, façam com bastante capricho, tá? Bem de acordo com a professora está explicando. Daí na escola a professora vai perguntar, quem não escreveu, a professora vai perguntar o que você desenhou aqui, que tarefa você desenhou aqui, que na tua casa só as mulheres fazem. Vocês vão ter que me contar que tarefa você desenhou que só os homens fazem lá na sua casa. E aqui que tarefa que mulheres e homens fazem lá na tua casa, fazem junto, que os dois podem fazer. Tá? Então, façam com bastante capricho. Na página 15 está escrito outros nós fora do Brasil. Então, agora a gente vai falar um pouquinho fora do Brasil, fora do nosso país. Só um pouquinho ali, um textinho para vocês terem esse conhecimento, tá? Então, está falando ali, ó, vamos viajar para a África. A África não é no Brasil, tá, gente? Não precisamos fazer mala, nem deixar a escola para isso. No caso, deixar a casa de vocês para isso, né? Podemos sempre imaginar. Basta fazer um desenho de você partindo do Brasil. Nossa imaginação é um bom guia. Então, aqui nesse desenho aqui, gente, se vocês perceberem, aqui, ó, tá o mesmo contorninho
que estava na outra página dos povos indígenas, que é o contorno do nosso país, do mapa representando o mapa do nosso país, que é o Brasil, isso mesmo. E esse espaço aqui, gente, está representando a África. Está até escrito ali, ó, começa com a letrinha A. E se vocês perceberem, eles são divididos pelo oceano, ó. Todo esse azul aqui é água. Então, para eu poder viajar do Brasil para a África, eu tenho que ir ou de navio ou de avião. É possível ir de carro? Não, né, gente? Claro que o pessoal geralmente vai de avião porque é mais rápido. O avião é um meio de transporte mais veloz, né? Então, vocês vão imaginar que vocês vão viajar para a África e vão fazer o desenho de vocês aqui, ó, nesse espacinho em branco. Como se vocês estivessem embarcando para ir visitar a África, o que não é impossível no futuro de vocês. Vocês podem, quando forem adultos, no futuro, fazer muitas viagens, né, gente? Conhecer vários lugares dentro do nosso país, que é maravilhoso, e fora também, né? Então, assim, vocês vão desenhar vocês ali, como se estivessem embarcando para a África, tá? Na África, e ali tá outro textinho. Oi, muito prazer. Então, vamos se apresentar aqui. Entre os Iorubás, uma comunidade que habita a Nigéria. A Nigéria fica lá na África, tá, gente? Aqui no nosso país, a gente fala os povos afrodescendentes, né? Porque eles são descendentes da África. A autoridade era exercida pelas pessoas mais velhas, gente. Olha, outra identidade, outra característica que faz parte da identidade dos povos africanos, lá desse povo aqui, do Iorubás, que fazem parte da identidade deles. Que lá, ó, a autoridade, quem mandava no lugar era a pessoa mais velha, tá? Então, tudo que eles fossem fazer, qualquer decisão que eles fossem tomar, eles tinham que ir perguntar para a pessoa mais velha. Ela ia dizer se sim ou se não, se era certo, se é errado. Tá? Então, a autoridade era exercida pelas pessoas mais velhas do grupo. Então, num grupo, a pessoa mais velha que tinha autoridade. Fossem homens ou fossem mulheres. Não é o homem mais velho. Era a pessoa, seja homem ou mulher. Os Nobi e os Iorubás, tá? 2 grupos que vivem lá na África, na Nigéria, tem muito respeito pela autoridade das pessoas mais velhas. Então, eles respeitam muito. Então, não fazem nada sem perguntar para a pessoa mais velha, tá? É uma característica deles, então, que forma a identidade deles também, né? E ali embaixo tem uma pesquisa. Quem é a pessoa mais velha com quem você convive fora da escola? Escreva o nome dela. Então, vocês vão pensar e vão perguntar ao familiar qual é a pessoa mais velha que vocês têm contato fora da escola, tá? E aí, vocês vão colocar o nome ali naquela linha que está abaixo ali, ó, tá? Tem essa linhazinha aqui. Vocês vão colocar o nome da pessoa mais velha que vocês têm contato fora da escola, tá bom? Bem fácil, né? E essa última página, gente, tá escrito assim: fazendo nós. Quando falamos de família, também falamos de nós, de nossa gente. Leia com a ajuda do professor os textos destacados na lateral desta página. A lateral é aqui no ladinho, tá? Em qual desses textos o sentido das palavras nó e nós
está relacionado com as pessoas de nossa família? Então, a gente vai ler esses textinhos e vai ver em qual deles a palavra nó ou nós está destinada a pessoas da nossa família, tá? Porque tem dois significados essas palavrinhas. Então, a gente tem que ler com atenção e perceber. Tem 4 frases ali. Então, presta atenção na leitura da prof. E daí vocês vão ter que pensar qual tem a ver com pessoas da nossa família, tá? Primeira frase. Ele amarrou o sapato com um nó. Quando a gente fala essa frase, tá falando de uma pessoa? Tudo bem, é uma pessoa que amarrou, mas está dando o sentido que está falando de alguém da família? No sentido de nós? Não, né, gente? Está falando do nó do sapato. Então, essa primeira frase, a gente percebeu que não está relacionado com pessoas da nossa família. Está relacionado com um nó no sapato. Então, essa frase não tem a ver. Segunda frase. Ela enfrentou muitos nós, ou seja, muitos desafios. Agora tem alguém que está falando de uma pessoa que enfrentou muitos nós, muitos desafios na vida. Então, está falando de alguém da nossa família, da família, né? Do que a pessoa enfrentou na vida. Então, já é o significado de nós relacionado a alguém, né? Não a um nó de alguma coisa. A terceira frase. Tem um nó de amor unindo a gente. Um nó de amor unindo a gente. Então, pense nessa frase, né? Dentro da nossa família, se você colocar essa frase, tem um nó de amor unindo a gente aqui, ó. Não é bonito de se falar? Um nó, a gente lembra o coração, um nó em forma de coração? O nó de amor tem a ver com a família da gente. Aí não é um nó comum, um nó de calçado, um nó qualquer, né? Tem um nó de amor unindo a gente. A mesma coisa nós, além de você, a nossa família, a gente ser unida com a nossa família por um nó de amor, nós, professores, alunos, pais, agora estamos unidos, né? Num nó de amor, fazendo as coisas para ajudar um ou outro, para auxiliar vocês a aprender. A professora prepara, os pais ajudam vocês aí e assim vai, né? Vamos nos unindo nesse nó de amor. Então, é mais uma frase que tem a ver com família, com pessoas, né? E a última frase é assim: filho, seu cabelo está embaraçado, cheio de nós. Daí agora já está falando de nó no cabelo. Então, não está relacionando a pessoas, né? Está falando de nó no cabelo. Assim como falou do nó no sapato, no cadarço, falou nó no cabelo. Então, não tem a ver, não tem relação com pessoas da família, né? E agora, vamos aqui. Conte para a turma os textos que você escolheu e colhe-os em seu caderno. Então, vocês não vão ter como contar. Pode até contar se fizer um videozinho, né? Seria interessante fazer um videozinho contando e postar para a professora. E pode postar no grupo para compartilhar com os colegas também, né? Então, aí vocês vão escolher as frases e vão colar no caderninho de vocês, tá? Antes, gente, da gente fazer essa atividade, a professora vai explicar. Essa é a última atividade no livro que vocês vão fazer. Depois tem uma atividadezinha no caderno de leitura e escrita que é muito importante, tá bom? Vocês viram que a gente quase nem escreveu nessa aula. Então, agora, para praticar a leitura e a escrita, que é fundamental para o primeiro ano, daí a gente vai fazer uma outra atividade, tá? Mas a professora já vai explicar essa daqui. Nesta unidade, falamos do nosso modo de viver e do modo de viver de outras famílias, no passado e na atualidade. Atualidade é os dias atuais, é hoje em dia. Passado que já passou.
Isto é, modos de viver que existiram e que ainda existem, né? Então, modos das pessoas viver. A gente falou muito, gente, na aula de história. Quem está prestando atenção, realmente está fazendo a aula, se dedicando, prestando atenção, com certeza vai aprender, porque a gente falou bastante sobre isso, né? Use a página do material de apoio para ilustrar o seu futuro, com desenhos e colagens. Represente as pessoas que moram com você e outras pessoas que possam dar um sentido especial a quem você quer se tornar no futuro. Novos nós. Prof, mas como que eu vou desenhar no meu futuro se eu não sei? Gente, a gente não sabe realmente como vai ser o nosso futuro. Mas a gente pode planejar, né? Então, vocês vão pensar o que vocês querem para vocês no futuro. Mas não no futuro amanhã, no futuro depois da manhã, daqui a um mês. No futuro, quando vocês forem adultos. Tá? Um futuro mais... Pensem, façam um plano do que vocês gostam, o que vocês pensam que podem fazer nesse futuro. Aí vocês vão representar, vão ser bem criativos nesse trabalhinho. Vão representar, pode ser desenho, colagem, vão representar as pessoas que vivem, como tá falando ali, ó, que moram com você, ó, as pessoas que moram com você, e também outras pessoas que possam contribuir para você nesse futuro, para se tornar, para a pessoa que você quer se tornar nesse futuro. Ah, professora, eu quero ser um bombeiro quando eu for adulto. Aí você vai fazer um desenho pensando nisso, colocando também a tua família que mora junto com você, mas pensando eles no futuro, né, como eles estarão, imaginando na sua cabeça, e de alguma pessoa que vocês pensam que pode contribuir para vocês se tornar essa pessoa que vocês querem no futuro. Então é um plano, não vai acontecer, né? A gente nunca sabe, mas a gente tem planos, a gente tem projetos, e criança tem também, né? Às vezes muda muito. Eu sei porque eu já quis ser muita coisa quando era pequena. Você isso, você aquilo, né? Mas eu quero que vocês pensem nisso, em vocês, o que vocês querem no futuro, como que vocês vão fazer esse trabalhinho bem caprichadinho, que eu vou mostrar depois no final da aula, onde vocês vão fazer. Que tá o título lá, Novos Nós. Aí vocês vão fazer esse trabalho, que é outro trabalho que vai valer nota quando a gente voltar para a escola, tá? Então, é 2 notinhas de história. Faça com calma, com capricho. Não teve muita escrita nessa atividade, né? Por isso que a próxima atividade é de escrita no caderninho. Então, a professora já pede para vocês pegar caderninho, lápis. Pode ter lápis de cor também que vocês vão precisar, porque daí vão ter que pintar o que vocês quiserem, tá bom? Já vão se preparando aí. Então, ali está escrito. Vamos ler as frases, escrever no caderno e ilustrar. Então, o que é ilustrar? É desenhar. A professora escolheu, gente, 2 frases daquelas que estavam ali na lateral do livro. A professora escolheu 2 para quê? Para a gente ler juntos, tá? Ah, professora, é importante, né? Então, a professora vai mostrando, a gente vai vendo as letrinhas, fazendo o som, juntando. Vai fazer a leiturinha, depois que vocês lerem, vocês vão escrever essa frase no caderninho. Depois que escrever no caderninho, vocês vão fazer um desenho sobre a frase, tá? Então, essa é outra atividade para ser feita no caderno. Então, a Pro separou por palavrinhas dessa vez, tá? Então, a primeira palavrinha da frase. Frase é quando tá falando sobre alguma coisa. Essa palavrinha aqui começa com que letra? E, né? O E. Depois vem a qual? O L e o E. Qual é o som do L? L e o E. Vamos juntar? Lê. Lê. Eu já tenho um E na frente. Então, que palavrinha que formou? E, lê. Ele. Palavrinha ele. Espacinho. Essa palavrinha aqui é maior já. Tem mais letrinhas que essa. E começa com a letrinha A. Depois vem o M e o A. O M.
Ma. Ama. Ó, a palavrinha ama aqui. E agora que eu tenho dois R's. Quando tem dois R's, gente, o som é forte, ó. E vou juntar com o O, vai ficar ro. Mas tem mais uma vogal aqui junto, ó. Ro. Então vamos ler a palavrinha. A, ma, ro. Amarrou. Ele amarrou. Que letrinha é essa? O. Tem espaço aqui, tá, gente? Ele amarrou o... A outra palavrinha. S-A. Sa. P-U-A. Pa. T-U-O. To. Sa. Pa. To. Sapato. Ele amarrou o sapato. Agora aqui começou com a letrinha C, mas tá junto com o O, então não é so, é o som de com o fica ro, sei o O, co, mas tem um M no final, então eu não falo co, eu falo com. Termino com som de M, ó. Com. Ele amarrou o sapato com... Que letrinha que começa? U. E termina com M também, gente. Então, ó, de novo, eu falo U, que o U tá na frente, e o som do M no final, ó. Um. Que letrinha é essa? N, O. E o acento agudo ali para ficar mais forte ainda, ó. O N, ó, e o O fica nó, nó. Então, ele amarrou o sapato com um nó. Ele amarrou o sapato com um nó. Então, essa é a frase. No começo, vocês vão ler bem devagarzinho, mas depois de praticar, vai começando a aprender a ler mais rápido, tá? E aqui vocês vão fazer um desenho bem caprichado. Ou um menino amarrando o sapato, ou só um sapato e um nó ali no cadarço do sapato. Quero um desenho bem caprichado no caderninho, bem bonito, tá bom? Caprichem nessa atividade, façam lendo as letrinhas, vão fazendo junto com a professora. Mais uma frase, a professora escolheu duas. Essa vai começar com a palavrinha, essa palavrinha começa com a letra T, de tatu. O T e o E é o T, T. Mas tem um M no final também. Então eu falo tem, tá? Tem, parece que o som sai lá no nariz, ó. Tem. Outra palavrinha. De novo, essa palavrinha, já vi essa palavrinha em algum lugar. Aonde será que eu vi essa palavrinha? Ali em cima, na outra frase, começa com U. Tem um. Não, essa palavra também já vi. Aonde será que a professora já viu essa palavrinha que tem o N e o O? Ali em cima também, o N e o O. Como que fica o N e o O? Nó. Então, tem um nó. Agora, que letras são essas, gente? O D de dado e o E. Qual é o som do D? D. Junta com o E fica D. Tem um nó D. E
essa palavra aqui que começa com a letrinha A? A, depois tem o M e o O. Mo, amor. Mas tem o R no final. Amor. Quando tem o R no final, vai amor, amor. Tem um nó de amor. Essa palavrinha começou com a letra U. Depois vem o N e o I. Como que é o N e o I? Ni. N-O, nó. N-U-I, ni. Mas tem um N aqui, prof. Sozinho ainda, sem vogal. Então, qual que é o som do N? Então, ó. U, ni. E o D e o O, do. D e o E, D. D e o O, do. Unindo. Unindo. Unindo, que letrinha é essa? A. Unindo tem um nó de amor, unindo a G. Olha o G e o E. G e o E, G. Eu não falo G agora, tá? É G. E tem um N sozinho de novo ali, ó. Gen. Olha o som do N, ó. G e o E, G. Mas como tem um N, eu vou falar gen. T e o E, T. Gen. T. Vamos ler a frase? Tem um nó de amor unindo a gente. Tem um nó de amor unindo a gente. Unindo é unir. Então tem um nó de amor unindo a gente. Aí vocês podem pensar na família de vocês, em tudo, gente. Pensar, um nó de amor pode ser um coração. Aí faz um coração, desenha sua família dentro desse coração, que é o nó que une, ou faz a familhinha de mão dada e o coraçãozinho em cada mãozinha, como se fosse um nó unindo, tá? Então faz um desenho bem lindo representando essa frase que é muito bonita, tá, gente? Então essa atividade foi pra gente ler um pouco junto, tem que fazer juntinho com a Pro, tá bom? E mandem foto dessa atividade. Tem criança que só manda foto ali da apostila, daí a Pro não sabe se fez a atividade do caderninho ou não. Quando voltar, a professora vai querer olhar todas as atividades do livro e do caderninho que a professora está pedindo, tá bom? Mas não é só para copiar, é para fazer tudo pronunciando, falando, olhando as letrinhas junto com a professora, tá? E aqui tá a página onde vocês vão fazer o desenho, lá no material de apoio de vocês, está escrito ali, ó, novos nós. Tá até escrito de letrinha cursiva ali, ó. Vocês vão fazer o desenho lá do que vocês planejam, os planos de vocês, de como vocês serão no futuro aqui. Aquela atividade que a professora explicou, tá? Nessa folhinha que tem lá no material de apoio de vocês. Se não quiser, não precisa arrancar também, tá? Mas se vocês quiserem, aí guarda bem bonitinho para levar para a Pro quando a gente voltar para a escola, tá? Então, a Prof quer agradecer, pedir que vocês façam com toda a dedicação as atividades, conforme a professora está pedindo, tá? Qualquer dúvida pode perguntar para a Pro no WhatsApp ou na plataforma. E boa aula para vocês e até a próxima aulinha. Beijos!